Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje são 20 de março, sexta-feira, estaremos iniciando o dia de número 291, onde no Antigo Testamento, continuando Isaías, iremos ler os capítulos 48 e 49, e depois, Novo Testamento, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Tudo bem? Leitura feita de modo alternado, Antigo e Novo Testamento. Eu não trago comentários dos textos lidos e a versão da minha Bíblia é revista e corrigida. Pegue o seu exemplar sagrado e acompanhe. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, nós queremos te agradecer, meu Pai, por mais esta manhã que estamos diante da tua palavra. Venha abençoar esta leitura para a honra e glória do teu nome, meu Pai. Já são, graças a Deus, 291 dias que estamos perseverando em aprender mais de ti. Muito obrigado, meu Pai querido, por tudo. Toma a frente, repreende toda interrupção humana ou espiritual e que possamos não ser somente leitores ou ouvintes, mas praticantes da tua palavra. Que um dia esses vídeos, meu Senhor, cheguem a pessoas, nações, tribos que não têm a palavra traduzida e que essa ferramenta, meu Pai, venha servir de evangelização para muitas pessoas. Te oro e te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então vamos aqui, Isaías 48, tem como subtítulo Arrazoamento, admoestações e promessas de Deus para com Israel. Versículo 1 fala: Ouvi isto, casa de Jacó, que vos chamais pelo nome de Israel e saístes das águas de Judá, que jurais pelo nome do Senhor e fazeis menção do Deus de Israel, mas não em verdade nem em justiça. E até da santa cidade tomam o nome e se firmam sobre o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos é o seu nome. As primeiras coisas, desde a antiguidade, as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. Apressadamente as fiz, e passaram. Porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Por isso tu anunciei desde então, e tu fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Já o tens ouvido. Olha bem para tudo isto. Porventura, não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas, que nunca conheceste. Agora são criadas e não desde então, e antes deste dia não as ouviste, para que não digas: eis que já eu as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco desde então foi aberto teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente e que eras prevaricador desde o ventre. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei. Porque como seria profanado o meu nome? E a minha glória não a darei a outrem. Dá-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei. Eu sou o mesmo, eu o primeiro, eu também o último. Também a minha mão fundou a terra, e a minha destra mediu os céus a palmos. Eu os chamarei, e aparecerão juntos. Ajuntai-vos, todos vós, e ouvi. Quem dentre eles tem anunciado estas coisas? O Senhor o amou e executará a sua vontade contra a Babilônia, e o seu braço será contra os caldeus. Eu tenho dito, também já o chamei, e o farei vir, e farei próspero o seu caminho. Chegai-vos a mim e ouvi isto. Não falei em segredo desde o princípio, desde o tempo em que aquilo se fez. Eu estava ali, e agora o Senhor Jeová me enviou o seu Espírito.
Assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas seriam tantos como os grãos da areia da praia. O seu nome nunca seria cortado nem destruído da minha face. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, e fazei ouvir isso, e levai-o até o fim da terra. Dizei: o Senhor remiu a seu servo Jacó. Jacó não tinha sede quando o levava pelos desertos. Fez-lhe correr água da rocha. Fendendo ele as rochas, as águas manavam delas. Mas os ímpios não têm paz, diz o Senhor. Vamos agora aqui para Isaías, capítulo 49, tem como subtítulo: O servo do Senhor é a luz dos gentios. Versículo fala: Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse: Tu és meu servo, Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse: Debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. E agora, diz o Senhor, que me formou desde o ventre para seu servo, que eu lhe torne a trazer Jacó. Mas Israel não se deixou ajuntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais: pouco é que sejas o meu servo, para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis do verão se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão, por amor do Senhor, que é fiel, e do Santo de Israel, que te escolheu. Assim diz o Senhor: no tempo favorável te ouvi, e no dia da salvação te ajudei, e te guardarei, e te darei por conserto do povo, para restaurares a terra, e lhe dares em herança as herdades assoladas. Para dizeres aos presos: saí, e aos que estão em trevas: aparecei. Eles pastarão nos caminhos e, em todos os lugares altos, terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirão, porque o que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. E farei de todos os meus montes um caminho, e as minhas veredas serão exaltadas. Eis que estes virão de longe, e eis que aqueles do norte e do ocidente, e aqueles outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te tu, terra, e vós, montes, estalai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas, ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, me não esquecerei de ti. Eis que, na palma das minhas mãos, te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Os teus filhos apressadamente virão, mas os teus destruidores e os teus assoladores sairão para fora de ti. Levanta os olhos ao redor e olha, todos estes que se ajuntam vêm a ti. Vivo eu, diz o Senhor,
e de todos estes te vestirás, como de um ornamento, e te cingirás deles como noiva. Porque nos teus desertos e nos teus lugares solitários, e na tua terra destruída, te verás, agora apertada de moradores, e os que te devoravam se afastarão para longe de ti. Até mesmo os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar. Aparta-te de mim, para que possa habitar nele. E dirás no teu coração: quem me gerou estes? Pois eu estava desfilhada e solitária. Entrara em cativeiro e me retirara. Quem então me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha. E estes onde estavam? Assim diz o Senhor: eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Então trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. E os reis serão os teus aios, e as suas princesas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu sou o Senhor, e que os que confiam em mim não serão confundidos. Tirar-se-ia a presa ao valente? Ou os presos justamente escapariam? Mas assim diz o Senhor: por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará. Porque eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. E sustentarei os teus opressores com a sua própria carne, e com o seu próprio sangue se embriagarão, como com mosto, e toda carne saberá que eu sou o Senhor, teu Salvador, e o teu Redentor, o forte de Jacó. Aleluia, glória a Deus, leitura concluída com sucesso. Vamos agora para o Novo Testamento. Primeira carta de Paulo a Timóteo. A leitura se dará hoje de todo o capítulo 4. Tem como subtítulo a apostasia nos últimos tempos. Versículo 1 fala: mas o Espírito expressamente diz que, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Glória a Deus, leitura concluída para a honra e glória do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado. Queremos te agradecer por mais um dia de leitura da tua poderosa palavra.
Leitura abençoada, meu Pai, tanto no livro de Isaías, quanto na carta de Paulo a Timóteo, e que possamos, Senhor, meditar e tentar colocar em prática tudo o que nós lemos e o que a Tua palavra fala no nosso coração. Muito obrigado pelos livramentos de hoje, dá um dia de paz, uma sexta-feira abençoada. Abençoa todos os trabalhos que serão feitos nas congregações, Senhor, e que toma a frente. Que tudo seja feito para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado por tudo, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora aqui para o nosso plano de leitura. Dia 291 de leitura da palavra, Isaías 48 e 49 foi a leitura no Antigo Testamento. No Novo Testamento, primeira carta a Timóteo, capítulo 4, foi a leitura no Novo Testamento. Hoje, sexta-feira, 20 de março de 2026. Tenham todos um excelente dia. Amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando a continuação do projeto Leia a Bíblia no prazo de um ano. Até mais.